O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. O Bolsonaro escolheu o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT escolheu o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. Então vamos falar da outra esculhambação do judiciário. Numa democracia, numa república, a última palavra tem que ser do judiciário, senão você entra num curto-circuito institucional. E isso não serve a ninguém. Portanto, por favor, quem estiver me ouvindo, saiba que a minha crítica é uma crítica para bem servir as instituições brasileiras, para bem servir a República Brasileira. Mas bem servir a República e bem servir a democracia e ao Estado de Direito não é, nem nunca será em país nenhum do mundo, você tem um salvador da pátria, sabe, um xerife e tal. E isso, infelizmente, é o que está acontecendo. Em que o jornalista Glenn Greenwald, que é, volto a dizer, um dos maiores jornalistas do mundo, né, e veio viver no Brasil, foi casado com um companheiro nosso que, infelizmente, morreu muito jovem. Ele é personagem de um filme importante desse Snowden, dessa confusão que aconteceu, na grande confusão nos Estados Unidos, enfim. É um jornalista do mundo e é muito sério e muito criterioso, mas ele é, ao contrário da média brasileira, jornalista. E ele se premia no reconhecimento, nos prêmios monstros, muitos que eles têm. Então, eu sei que é muito sério o que ele está falando, e é muito profissional o que ele está fazendo. Não é? A blogosfera bolsonarista, tarada de direita, é a blogosfera lulopetista, sendo que essa blogosfera lulopetista tem um agravante, ou dois agravantes. Boa parte dela é financiada hoje com fortuna do dinheiro público, muito dinheiro, para pagar redes sociais, influência, cancelamento, mentira, fake news, etc., foi mais de 200 milhões de reais só de uma pancada. E ainda dizem, eu vou dizer também aqui, que quem está dando os palpites mais estratégicos lá é ninguém menos do que a primeira-dama, a dona Janja Lula da Silva. Pois bem, é só uma informação. Quando o Glenn Greenwald descobriu aquilo que passou a se chamar de vaza-jato, vocês lembram? Um hacker, e aí veja bem, isso é ilegal, um hacker pegou as conversas porcas do Moro, com o Deltan Dallagnol, com esses procuradores picaretas todos, que todos são politiqueiros e tal, e publicou. E essa petezada começou a chamar o Glenn Greenwald de herói, porque o Glenn Greenwald salvou a pátria e tal, e de fato, aquilo que o Glenn conseguiu publicar como grande jornalista, não era para atender ao Lula, era para fazer jornalismo, mas veio como uma demonstração, como uma evidência daquilo que eu dizia há anos, que era a arbitrariedade do Moro, que era a arbitrariedade dos procuradores, que a vontade de punir a corrupção acabou virando uma ambição desmedida para fazer política, para se exibir, para viver de gravatinha borboleta em tudo quanto é de encontro e tal. Quantas vezes eu escrevi, desculhambei, falei aqui e tal. Pois bem, agora o Glenn, dando sequência à sua vocação de jornalista, conseguiu, sem ser por hacker, provavelmente foi um dos próprios assessores do ministro Alexandre de Moraes, quem deu para ele muitos gigabytes de diálogos, e são extremamente constrangedores. Nesses diálogos, eu resumo na newsletter o seguinte: parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, o juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo, vamos dizer, a perícia do VAR no lance. O ministro, e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro, e escolhemos o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT escolheu o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei. O que está acontecendo mesmo, na verdade, fora dessa confusão adianta, que nós não temos nada que concordar nem entrar nela. O que está acontecendo é que lá no ano de 2019, olha bem, 2019, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, resolveu nomear por portaria, sem
sem sorteio, o que já é uma aberração, o ministro Alexandre de Moraes como presidente do inquérito que ficou com o nome de inquérito das fake news. Então, qual era o pretexto? Tem um artigo do regimento interno do Supremo que diz que quando um ministro for agredido na circunstância física do Supremo, forçando a mão, claramente forçação de barra, o ministro Toffoli entendeu que a esculhambação na internet dos canalhas da blogosfera bolsonarista era, vamos dizer, o caso moderno de uma agressão que aconteceu dentro do Supremo. Já está errado. Porque a diferença aqui se os ministros estavam sendo, como de fato estavam sendo, agredidos, insultados, ameaçados, etc, 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 o caminho correto da lei, criticamente às suas excelências, os magistrados, ele tinha que ter convocado a Procuradoria-Geral da República. Seria uma representação do presidente do Supremo, dando indicações, e a Procuradoria da República deveria fazer. O que estava acontecendo naquela data? De novo, a confusão institucional.